Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Filho e este é mais um programa Cristianismo, Cultura, Conversa e Café. A estratégia de Cristo para a expansão do reino dos céus era que os seus discípulos eles fossem para as nações e cada um deles, aonde quer que chegassem, deveria levar a mensagem do reino para as pessoas. E com o passar do tempo, esta mensagem do reino ela tomaria conta de toda a terra e o reino de Deus seria estabelecido aqui na terra. No primeiro momento, os cristãos levaram a cabo esta ordem de Cristo, a ponto que em Atos capítulo 17 é dito que estes homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E em Filipenses capítulo 4 se diz: os cristãos da casa de César vos saúdam. O evangelho estava chegando em todos os lugares do mundo, inclusive dentro da casa do imperador romano. Tamanho foi o impacto da divulgação da mensagem cristã que os cristãos começaram a ser perseguidos, primeiro pelos judeus e depois pelos romanos. Mas Tertuliano ele fala da seguinte forma: a sua violência contra nós os cristãos não lhes traz nenhum proveito. Ao contrário, quanto mais vocês nos perseguem, mais nós crescemos em número. O sangue dos cristãos é a semente da igreja. Estes textos bíblicos e esta frase de Tertuliano, eles dão a entender que o cristianismo estava crescendo de uma forma muito rápida, a ponto que no ano 300 depois de Cristo, o cristianismo, que era uma religião perseguida, passa a ser a religião oficial do império. Mas foi por volta do ano 400 depois de Cristo que alguns cristãos começaram a interpretar a mensagem do reino de uma forma equivocada. E ao invés deles lerem "O reino de Deus está entre vós", parece que eles liam "O reino de Deus está para além de vós". E ao invés de ler "Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal", parece que eles estavam lendo "Eu peço que os tire do mundo, porque o mundo é mau". De acordo com essa nova teologia, o mundo era mau. E se o mundo era mau, as coisas relacionadas a ele não deveriam ser buscadas. Imaginem que este quadro simboliza o raio de atuação dos cristãos. E estes pontos pretos é a atuação dos cristãos. Os cristãos tinham influenciado ou estavam influenciando praticamente todo mundo. Mas com essa nova forma de pensar, uma linha foi traçada para fazer a divisão entre aquilo que era agradável a Deus e aquilo que não era. Então nós temos aqui. Com esta divisão que é passada, em vez de os cristãos tentarem trazer o reino de Deus para a terra, eles começaram a se preocupar com o reino de Deus que estava no céu. Para que se preocupar com as coisas da terra? Para que se preocupar com saúde? Para que se preocupar com segurança? Para que se preocupar com as coisas que vão ficar aqui quando morrermos? O que importa é buscarmos a Deus que está no céu. Quando isso acontece, eles param de influenciar tudo aquilo que diz respeito à parte de baixo da linha. E sendo assim, o filme O Nome da Rosa retrata bem essa história quando mostra que os textos de Aristóteles referentes à comédia, eles eram proibidos de serem lidos pela igreja porque a comédia podia fazer com que você perdesse o seu temor a Deus. Se ainda hoje você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver muitos textos de jovens cristãos ou muitos vídeos ainda mesmo aqui no YouTube de jovens dizendo que eles são cristãos e sim, eles podem se divertir. Mas por que eles falam que podem se divertir? É porque durante muito tempo foi nos dito que jovem cristão não podia se divertir. É o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, quando fala que nos últimos dias se levantariam pessoas para proibir o casamento e os manjares que Deus preparou para os fiéis. A segunda divisão ocorre um pouco mais tarde, lá por volta de 1800, quando alguns cristãos começam a abusar do poder e do privilégio que eles tinham junto com os nobres para explorar os pobres. Os cristãos deveriam exercer a justiça de uma forma tão clara que quando as pessoas olhassem, elas deveriam se perguntar: mas que povo é este que segue a justiça de uma forma assim tão magnífica? Então os cristãos deveriam dar o exemplo também pelas suas práticas justas. Mas eles haviam se corrompido e estavam explorando o pobre. E como nenhum sistema de opressão dura para sempre, este povo pobre se rebela e toma o poder. E este episódio é conhecido como a Revolução Francesa. Com esta revolução, se faz uma separação entre a igreja e o Estado. Por conta disso, os cristãos deixaram de poder influenciar em questões tais como a política e sistemas educacionais. E se nós temos essa divisão
Como os cristãos vão poder influenciar quando surgirem questões tais como o aborto ou células-tronco? Os cristãos, longe da política, eles já não podem mais influenciar e já não podem mais lembrar aos governantes dos princípios bíblicos estabelecidos na palavra de Deus. E se eles não podem fazer esta influência, logo, eles perdem também a capacidade de influenciar em questões de suma importância para toda a sociedade. Num primeiro momento, o cristianismo estava influenciando a sociedade com força total, a ponto de chegar um determinado período da história que todas as coisas que haviam na sociedade serem influenciadas pelos princípios cristãos. Mas com o passar do tempo, conforme o cristianismo vai perdendo a sua ação de influência, as forças contrárias aos princípios cristãos, porque nenhuma ideia é posta sem interferência e sem oposição de um ou de outro lado, começam a ganhar força e criam uma força tão grande que jogam a verdade do cristianismo para dentro da esfera religiosa. E uma vez que a verdade do Evangelho ela está dentro da esfera religiosa, ela é relativizada. Isso significa que aquilo que é verdade para os cristãos pode não ser verdade para aquela pessoa que não é cristã. Esta divisão faz uma separação entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Aquilo que é público se relaciona com todas as pessoas. Aquilo que é privado se relaciona com a esfera religiosa. Como a verdade cristã foi colocada dentro da esfera religiosa, a verdade cristã serve apenas para estas pessoas que são religiosas e religiosas do cristianismo. A verdade cristã que está dentro da esfera religiosa fala: Jesus Cristo é o Senhor e é o Senhor de todos os homens. Mas quem está fora da esfera religiosa diz: isso pode ser verdade, mas é verdade para você e não é verdade para mim. A verdade da esfera pública vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. Então a verdade religiosa já não é uma questão de certo e errado. A fé religiosa se torna uma questão de valor. Se tem valor para você, vai fundo. Nancy Pearce, no seu livro Verdade Absoluta, cita uma pesquisa onde afirma que 65% dos norte-americanos afirmam que o cristianismo está perdendo a sua influência na esfera pública. E já dessas mesmas pessoas, 62% afirmam que o cristianismo está aumentando a sua influência na sua vida particular. Isso significa que para estas pessoas o cristianismo é capaz de influenciar a sua vida pessoal com seus princípios, com seus valores, e a vida individual dessas pessoas é norteada pelos padrões bíblicos. Mas estas mesmas pessoas afirmam que o cristianismo não tem capacidade alguma de solucionar e resolver os problemas do mundo. A última divisão foi posta pelos cristãos e ela faz uma separação entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado. Esta última divisão, ela faz separação entre as coisas que possivelmente agradam e as que não agradam a Deus, como se estas coisas por si mesmas fossem más. A música. Existe uma separação entre a música sagrada e a música secular. O rap. O rap é um ritmo musical que, aparentemente, para muitas pessoas, não é um ritmo que agrada a Deus. Então, se um jovem que é rapper e se converte a Cristo, ele quer levar a sua música para influenciar os seus outros amigos que gostam de rap, ele já não pode mais fazer isso, porque rap não é sagrado. O rap não agrada a Deus. Dentro dessa perspectiva, alguns chegam a afirmar que, por exemplo, a barba não agrada a Deus, e por isso, nós não podemos usar barba. Maquiagem. Muitas meninas cristãs são proibidas em suas igrejas de usar uma maquiagem porque, de acordo com algumas pessoas que se dizem religiosas, a maquiagem é símbolo de vaidade. E quanto à profissão? Existem muitos profissionais que, por conta de terem se convertido a Cristo, têm uma profissão que é dito que não agrada a Deus, entram em conflito porque não sabem como lidar com essa situação. A minha profissão desagrada a Deus e agora eu sou um cristão. Por isso que muitas vezes o policial precisa deixar de ser policial, o ator precisa deixar de ser ator, o biólogo precisa deixar de ser biólogo, porque agora, dentro da esfera religiosa, eles já não podem mais fazer parte da esfera secular. Dentro desta perspectiva de duas esferas, existem os lugares que são sagrados e lugares que não são sagrados. Sendo assim, a igreja está dentro da esfera religiosa e ela é um lugar sagrado. Já o cinema ou a faculdade não são lugares sagrados. E quando o jovem cristão sai daqui e ele
vem para fora, ele não sabe como agir, porque ele foi ensinado que Deus está aqui na esfera religiosa. E aqui nesta esfera secular é o mundo, e o mundo está no maligno. E é por isso que quando uma pessoa adota o cristianismo dentro dessa perspectiva de duas esferas, o seu raio de atuação fica muito pequeno. Ele poderia, enquanto cristão, influenciar o mundo inteiro. Mas como a sua visão de mundo é limitada por essas divisões, ele prefere ficar em silêncio. E é neste silêncio que nós vamos perdendo cada vez mais a nossa capacidade de influenciar as pessoas. No primeiro vídeo da série Cristianismo e Cultura, eu havia falado que era muito difícil para um jovem cristão aprender a conviver nessas duas esferas, a esfera secular e a esfera sagrada, ou esfera religiosa. E isso porque esta esfera sagrada não está nos princípios das Escrituras. Cristo desejava que nós influenciássemos todo mundo, e não apenas uma parte dele. E é aqui que começa o nosso problema de transitar na esfera religiosa e na esfera secular. E se nós quisermos influenciar todo mundo e não apenas uma parte dele, nós temos que dar um jeito de romper com essa esfera. E não esquece, pessoal, do sorteio que está acontecendo aqui no canal. Quando chegarmos a 250 inscritos, eu irei sortear 2 livros para a mesma pessoa. Um para você e a outra para quem você quiser dar de presente. O livro é este daqui, Sedentos por Mais de Tua Glória, A Fenda da Rocha, que trata dos princípios básicos que uma pessoa deve seguir se quiser ver a glória de Deus em sua vida. Para ganhar, o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever no canal e deixar no comentário: eu quero ganhar o livro. Então corre lá, se inscreva e boa sorte!